Graça e paz, irmãos. 3 pessoas responderam. Graça e paz, irmãos. Poxa, que glória, hein? Já que você ficou de pé, em reverência à palavra de Deus, abra sua Bíblia rapidinho em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Quem achou, diga amém. Vou esperar, pode deixar. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Pode tocar mesmo, é verdade mesmo. Quem achou, diga amém. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vamos juntos? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Pode se assentar. Gostei desse Jesus, hein? Cadê ele? Cadê ele, Jesus? Jesus! Maneirinho. Gostei. Escolado, né? Você sabe que a comunicação com ele é fácil assim? Quem complica é a gente. Porque ele está sempre disposto a nos ouvir. Só que a gente nem sempre está disposto a escutá-lo. Porque comigo, de repente, ele fala de uma forma, com você de outra. Mas a comunicação entre ele e você depende muito mais de você do que dele. Só que às vezes a gente não quer ouvir, porque a gente está no corre, porque a nossa vida é mais importante. Obrigado, meu irmão. Porque as demandas da vida nos exigem uma correria desenfreada. E aí Jesus está até no seu banco, no banco da sua casa, mas não tem poder nenhum sobre a tua vida. Quando ele não é levado para fora de casa, talvez no quintal, talvez no teu carro somente, ou de repente ele está bem longe de você. Mas sabia que ele está disposto a se aproximar de você nessa noite? Na verdade, não só essa noite, todos os dias. Só que você insiste em ir para longe, cada vez mais longe. Mas ele continua sentado no banco da tua casa, esperando você deixar ele tomar as decisões. A não ser que as suas decisões tenham sido decisões sensatas e que você esteja vivendo a plenitude daquilo que ele tem para você. Se não tiver, deixa ele tomar decisões, porque eu tenho certeza que as decisões que ele tomar sobre a sua vida vão te dar um destino que ele mesmo já tem para você. Deus te abençoe, Jesus. Deus te abençoe. Gostei de você. Estou feliz de estar aqui mais uma vez nessa noite, retomando essa chamada e esse ministério que Deus me confiou. Eu tinha dado uma paradinha, irmão, para um tempo de... Como é que fala, pastor Cristiano? Sabático, né? Um tempo sabático, para organizar a mente e algumas coisas. E acredito que Deus também está nessa coisa também, sabe? Por quê? Porque eu poderia ser mais um robô na mão do sistema, ou poderia ser mais alguém usando da condição que tenho para fazer valer aquilo que Deus já tinha me confiado. Só que, irmão, eu posso ter vários defeitos e tenho muitos, mas tem uma coisa que Jesus me ensinou, é ser de verdade. Então, às vezes, para quem é de verdade, você tem que ficar um pouquinho quietinho, às vezes. Tem hora que você tem que ir para o monte, tem hora que você tem que ficar quietinho em casa, até Deus movimentar novamente a sua vida. Então, estou feliz de estar voltando nessa casa, voltando também a pregar, a falar de Jesus. Estava desviado não, tá, irmão? Estava crente, tá? Fica pensando besteira não.
Mas eu sou a resistência. Eu sou a resistência. E eu estava ali pensando, enquanto o culto estava rolando, que a nossa vida, ela precisa fazer sentido aquilo que nós fazemos. Eu vou tentar, em poucas palavras, passar para você aquilo que está no meu coração e aquilo que Deus ministrou comigo através desse tema. E eu vou tentar ser muito fiel ao tema, porque eu sei que pregador é difícil, né? Você vem pregar, o texto é esse, o tema é esse, e se vira aí, meu irmão. Eu confesso que eu tenho um pouquinho de dificuldade, tá, Raquel? Mas eu vou também tentar ser fiel, porque se Deus ministrou no coração de vocês esse tema, é porque Deus quer falar nessa noite, como falou também na quinta-feira, e Jesus é bom e vai dar certo. Porque a gente também tem que partir do princípio que Deus está falando com alguém antes de nos chamar. Antes de eu dizer sim para quem me convidou, Deus já sabia que eu estaria aqui. Então Deus já ministrou no coração de quem me convidou, Deus já deu liberdade a essa pessoa para que nós chegássemos até aqui nesse momento. Então vou tentar ser fiel ao texto no máximo que eu puder, mas também vou tentar ser fiel àquilo que o Espírito Santo quer fazer aqui nessa noite. E se Ele quiser batizar, Ele pode batizar. Se Ele quiser restaurar, Ele pode restaurar. Se Ele quiser salvar, Ele pode salvar. Se Ele quiser curar, Ele pode curar, porque Ele tem a primazia aqui. Ele está sentado no banco desta igreja, o controle está com Ele, da minha, da sua, da nossa vida. Não cai uma folha da árvore se Ele não permitir. Os nossos fios de cabelo, até eu que não tenho, Ele sabe quantos são exatamente. Então nós vamos impedir aquilo que Ele tem para fazer aqui nessa noite. Nós somos a resistência. Nós somos a resistência. Cadê o baterista? Baterista, meu filho, vamos pregar comigo. A carta de Tiago foi escrita aproximadamente 50 anos depois de Cristo. E se você pegar essa carta de Tiago, escrita por Tiago, irmão, pelo amor de Deus, irmã Aline, me ajuda. Quem escreveu Tiago foi Tiago, irmão, por favor, hein? Ela vai nos dar um direcionamento. Na verdade, Tiago escreve aos judeus, dando aos judeus práticas da vida cristã, sabe, uma mentoria pastoral. Tiago é um pastor. A carta é considerada uma carta pastoral pelos teólogos e professores de seminário. Então a gente vai perceber que para a gente chegar até esse texto existe um caminho. Eu fui ler novamente, eu já fiz essa matéria no seminário, e Tiago vai nos ensinar muitas coisas. Mas sabe, pastor Cristiano, o que Deus está ministrando no meu coração é que precisa fazer sentido a nossa vinda aqui hoje. Porque se não fizer sentido, por que você botou essa roupa? Por que você botou gasolina no carro para poder vir? Tem gente que vem de longe, não tem? Tem gente que pegou o Uber, e Uber domingo é difícil, é mais caro. Tem gente que não tinha o dinheiro do Uber, pegou emprestado com alguém de repente para poder estar aqui. Tem gente que passou a semana inteira de guerra, tribulação, angústia, dor, choro. Tem gente que enterrou o irmão hoje. Mas precisa fazer sentido. Precisa fazer sentido a sua vinda aqui. Porque como que você vai estar aqui? É legal, né? Eu peguei a roupinha lá bonitinha. Eu fui passar a camisa com carinho, porque lá em casa sou eu e tem mais dois ainda que a Aline cuida. E o pequenininho dá um trabalho, irmão. É uma correria para um lado e para o outro, e marrota e troca de roupa. Aí estilo Vaguinho, lembra, tia? Daquela idade ali. E aí eu faço as minhas obrigações, mas eu escolho a roupa com carinho, porque eu sei que eu vou estar de frente para a igreja, eu quero estar bem apresentado, sabe? Eu estudei, eu tirei meu tempo de busca, eu fui falar com Deus, eu fui orar mais, eu fui
tentar entender o que Deus tinha para falar nessa noite, mas chegando aqui, irmão, a pergunta que Deus está me fazendo é: faz sentido para você estar aqui? Qual o sentido que faz para você estar aqui? Porque se a gente toda semana perde, a gente luta e perde, a gente tenta e derrota, a gente vai tentar vencer e perde novamente, e a gente está aqui todo domingo levantando as mãos para o céu, como a Lília disse aqui, adorando ao Senhor, bendizendo o nome dEle. Qual o sentido que tem isso para você, se não for para chegar até um céu, que Ele mesmo disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim não vou, teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Sabe, a nossa geração é a geração mais cansada. Cadê a Duda? Eu aprendi aqui com o cabelinho, Duda. Cadê a Duda? Está lá atrás. Sabe por que a nossa geração é a mais cansada? Porque ela é a última. A gente está numa maratona que vem de anos, de muitos anos, e está chegando ao fim. E quando está chegando ao fim, a gente vai ficando mais cansado. Aleluias, aleluias pelo cansaço, porque daqui a pouquinho a trombeta vai tocar. Ah, meu irmão, daqui a pouco a nossa senha será chamada, os céus irão se abrir, e Ele dirá: vinde, vinde, benditos de meu Pai, que resistiram ao diabo, vinde, benditos de meu Pai, tomai por herança aquilo que tens conquistado. O cansaço é normal, porque está acabando, está chegando ao fim. Aleluias. Parece que nunca vai terminar a dor, parece que nunca vai terminar o choro. Oh, aleluias. Mas lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá choro. Nós cantamos aqui, porque nós não falamos mais sobre isso? Porque a gente não quer ouvir sobre isso. A gente quer ouvir que vai vencer, que vai morar numa casa boa. A gente quer ouvir isso. Ou é mentira minha? Meu lindo, se não fosse isso, ele não estava aí com milhões de seguidores, com uma palavra, desculpa, tá, irmão, rasa, de autoajuda. Eu estou vendo teus vídeos lá, tá maneiro, hein? Continua, porque daqui a pouco vai tocar a trombeta. Vai. Tocou para o Felipe. E você vai ter que apresentar as suas mãos. Faz sentido para você agora? O que faz sentido para você? Porque se você faltar, o pastor Hebe vai te ligar, ou o seu líder vai chamar sua atenção porque você faltou. O que faz sentido para você? Porque o meu avô morreu com 96 anos dizendo que Jesus estava voltando. O meu irmão do meio está pregando pelo Brasil todo dizendo que Jesus está voltando. E se essa não for a nossa mensagem, não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Tiago está naquele tempo mostrando o seguinte: ei, vocês precisam aceitar uns aos outros, vocês precisam controlar. É difícil, irmão, a língua. Eu vou repetir, segura aí, Henrico. É preciso controlar a língua. Se você fosse da minha família, você ia saber como é difícil isso. Irmão, é difícil. Porque lá na nossa, não é na sua família, na minha, tá? A gente fala que o bullying começa lá mesmo. Mas sabe quando a gente vê o irmão errar e a gente
faz a força para contar para o outro. Está tendo transmissão, não posso nem contar um negócio aqui. Não, eu vou contar rapidinho, não é da minha família não, posso contar. Eu fui na igreja domingo, irmão. Aí o irmão foi encerrar o culto, pastor Heber, meu tio. O presbítero foi encerrar o culto, aí a irmã foi lá na frente pedir oração. Porque o filho da irmã está preso. Mas ninguém sabia, irmão. Ninguém, até o presbítero falar. Aí a irmã foi, falou baixinho com ele: ora pelo meu filho. Aí ele pegou o microfone e disse assim: vamos orar aqui pelo filho da irmã fulana, para Deus abençoar. Mas ele queria contar, irmão, o que tinha acontecido com o irmão. Para quê? Ela já estava lá na frente, era só ele orar por ela, estava tudo certo. Ele já sabia o que era. Irmão. Aí ele começou a orar. Daqui a pouco ele falou assim: guarda o filho da irmã fulana, que está naquela cadeia. Irmão, estava todo mundo de olho fechado, todo mundo abriu o olho. Ninguém sabia. O irmão foi na ingenuidade dele, tá? Contando só para você rir um pouquinho. Porque a gente tem prazer em fazer isso. Quando o irmão cai, a gente primeiro ligar para alguém, mandar um WhatsApp que é rápido, para contar a derrota do irmão. Só que Tiago está ensinando a controlar a língua. Está na Bíblia. Tiago está dizendo, e olha como é atual meu influencer. Qual é o seu nome? Felipe. Olha como é atual. Tiago está dizendo o seguinte: os irmãos ricos não podem ter privilégios. Irmão, tem uma igreja aí, é uma igreja grande, tá? Que tem um lugar na frente que é totalmente VIP. Para entrar tem que chegar para um lado, entrar de direita, parar o carro atrás, fica tudo escuro para ninguém ver quem chegou, porque o Neymar vai estar lá. Irmão, isso é loucura, hein? Você só vai ser enganado se você quiser. Parece que Tiago já sabia o que ia acontecer. Tiago está dizendo: os mais ricos cuidem dos mais pobres, sejam humildes. E os mais pobres? Opa, me achou. Tenham fé. Tiago, pastor Tiago, 50 anos depois de Jesus Cristo, parece que é hoje atual, é muito atual. E ele vai dar uma série de conselhos para que a gente viva de fato aquilo que Deus tem para nós. Porque o que vai fazer sentido? Quando nós vivermos a plenitude de Deus sobre a nossa vida. Você já teve a experiência de ouvir a mesma mensagem, sei lá, por 2, 3 meses seguidos, em lugares diferentes? Eu lembro que uma vez lá na nossa igreja no Botânico, lá nós tínhamos 8 ministros de louvor, muita gente, né? E aí teve um mês que 4 ministros usaram o mesmo texto para abrir o culto. Deus fala ou não fala? Deus fala ou não fala, irmão? 4 domingos seguidos, o mesmo texto, a mesma reflexão, para as mesmas pessoas. Alguém estava ali e não estava ouvindo o que Deus estava falando. Por que a gente começou a ouvir as palavras de autoajuda? Porque a vida está difícil. E está mesmo. Então as palavras de autoajuda que vêm dia após dia nos encontram. E encontram em nosso coração guarida, morada. Por quê? Porque está difícil e a gente quer que a nossa vida melhore. Mas Paulo, se não me engano, vai dizer que se esperarmos em Deus somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Meu irmão, eu não sei se você acredita no que eu acredito, eu não sei se você tem a fé que eu tenho, mas o que Deus está ministrando no meu coração é que esse tempo nessa terra está acabando. Está acabando.
E já já nós vamos para um outro mundo, que o corpo que é corruptível se tornará num corpo incorruptível. E aí onde há choro, onde há dor, não haverá mais choro e não haverá mais dor. Eu não sei se essa geração acredita ainda. Eu não sei se você ainda acredita que Jesus está voltando. Porque parece que essa palavra não mexe mais com a gente. Jesus está voltando. E Ele vai nos buscar. Ele vai nos buscar. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como que resiste se está longe de Deus? Como que entende se está longe de Deus? Como que aceita se está longe de Deus? Aí, irmão, é só choro sem propósito. É uma vida sem propósito. Porque você não entende o que Deus está fazendo. Porque está longe dele. O coração está longe dele. Lembra de Joel? Que eles rasgavam as vestes, mas os corações estavam longe. A nossa vida tem sido assim. Não faz mais sentido para a gente está aqui todo domingo, toda quinta, toda terça, recebendo as mesmas palavras, mas nada muda. Por quê? Deus mudou? Não, a gente. Essa geração é a que mais tem acesso ao conhecimento, mas é a geração que mais escolheu desobedecer. Porque a gente acha que sabe de tudo. E agora, irmão, aí cuidado caía, hein? Cuidado. Lá tem resposta para tudo. Lá tem texto para tudo. Tem gente fazendo declaração de amor para a esposa com a ajuda aí, irmão. Se eu não botar o que está no meu coração para minha esposa, eu vou botar. Aí vai me ajudar como? Desculpa, agora eu desabafei aqui, irmão. Porque que geração é essa? Pastor, que geração é essa? Que mais tem acesso ao conhecimento e é que mais escolhe desobedecer. Ou você acha que você é criador de alguma coisa? Ou você acha que você tem domínio sobre a sua vida? Ou você acha que os seus dias é você que conta? A Bíblia diz que antes mesmo que nós fôssemos formados, Ele já sabia. É Ele que tem o controle das mãos, é Ele que dá a vida, é Ele que tira, é Ele que estabelece os reis, mas também é Ele que faz cair. E a gente insiste em ficar longe, a gente insiste em não se sujeitar a Ele, a gente insiste em a cada dia mais ficar distante dEle, da vontade dEle. É a peça do banquinho. Quando Jesus tem que tomar a decisão, a gente não, deixa que eu tome a decisão, Jesus. E Ele vai te respeitar, meu irmão. Ele vai te respeitar, porque Ele é respeitador. Mas adolescentes, eu já passei por aí. Tá vendo aqui, ó, a barba está até branca agora. E agora lá em casa é uma guerra, porque ela quer que deixe a barba, eu quero tirar a barba, porque está branca. Ora por mim. Fica ligado, irmãinha. Mas vai passar por vocês. Vai começar com vocês. E qual é o primeiro passo? Dar o banquinho da vida para Jesus. Está aqui, meu irmão. A peça disse tudo que eu queria dizer. Cadê o banquinho? Bota o banquinho aqui, tá tocando no banquinho. Imagina o banquinho aqui então. E deixa Jesus sentar no banquinho da tua vida. Porque, pensa comigo, eu gosto de pensar um pouquinho, vai dar tudo certo. Parece que a gente está tomando decisão atrás de decisão de forma automática, como se a vida não fosse passar. Como se Jesus não fosse voltar. Ou como se você não fosse voltar para Jesus. Porque se você não voltar para Jesus, você vai voltar para algum lugar.
Porque essa responsabilidade não pode ser minha mais, tem que ser sua. Você tem que ir para casa hoje com a sua cabeça doendo mesmo. Obrigado. Porque o banquinho não pode estar vazio. Só parece que está dando certo, tá? Não, mas eu sei o que estou fazendo. Eu sei até onde eu posso ir. Não, eu sei, está tranquilo. Não, é só uma foto aqui, meia-noite. Oi, aqui, né? É só um vídeo. Você não sabe de nada. Você acha que sabe, não sabe de nada. Deixa Jesus sentar no banquinho. Deixa Jesus sentar no banquinho. Aí, irmão, aqui serve para quem está com o cabelo branco também. Deixa Jesus sentar no banquinho da sua vida. Sujeitai-vos a Ele, se humilha para Ele, diz para Ele: sem o Senhor eu não consigo, sem você não dá, Jesus. Chama Ele de você, se você tem intimidade para isso, não tem problema. Mas peça a Ele para sentar no banquinho da sua vida e tomar a conta de verdade da sua história, de uma vez por todas. Ei, meu irmão, vai chegar o tempo que não haverá mais tempo, e esse tempo está se aproximando. É tempo de se achegar a Ele. Ah, meu irmão, o texto vai dizer no versículo 8: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Se achegarmos a Deus, e Ele se achegará a vós. Que geração é essa que sabe tudo, mas não sabe que Ele é o Criador? Que geração é essa que sabe tudo, mas não confia nele a sua própria vida? Acha que é Senhor de si? Que geração é essa que acredita que o intelecto vai dar norte para a vida, meu irmão? Não vai. Ele é dele que procede todas as saídas da vida. Eu duvido que Tiago viralizaria hoje. Eu duvido que os vídeos de Tiago hoje teriam milhões de seguidores, de views. Eu duvido, porque Tiago está ensinando. Tiago está ensinando. E se eu tiver que pregar para não ensinar, eu não quero pregar, irmão. Porque o que move a nossa vida, o que muda a nossa vida é a palavra. A palavra é vida. A palavra é consolo. A palavra é cura. A palavra é remédio. A palavra é entrada. A palavra é saída. A palavra é o começo. A palavra é o final. A palavra é o verbo. E o verbo é Jesus. E é Ele que rege a nossa vida. Jesus. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Se humilhem a Deus. Confiem a Deus a vossa vida, porque Ele tem os melhores caminhos para nós. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Abre sua Bíblia rapidinho, no mesmo Tiago, no capítulo 7, no versículo 8. Versículo 8. Travou? 4, versículo 8.
chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. E vós de duplo ânimo, purificai os corações. Pedro tem 3 anos. E o Pedro foi a forma que Jesus encontrou de me dar paciência. O Davi tem 9 anos. E o Davi é a forma que Deus encontrou de Deus mostrar para mim o seu amor. Por que para mim hoje faz sentido? Porque o culto da nossa igreja começou hoje às 18 horas e nós estávamos lá. Às 18h35 Davi subiu ao altar e fez uma apresentação. Tá. Você vai perguntar, o que tem de mais nisso, pregador? Algumas pessoas aqui conhecem a minha esposa e sabem o quanto ela é tímida. E o quanto, só ela sabe o quanto ela orou para que o Davi não herdasse isso dela. Ela não é marrenta, tá, irmão? Ela é maneirinha, né, Gê? Mas ela é tímida ao extremo. Ela é tão tímida, irmão, que nem comigo ela falava no início. Mas hoje, depois te conto, enquanto casados. Mas a Aline foi a forma que Deus usou para me mostrar a sua bondade. Nós estamos muito longe de ser a família perfeita, muito longe, muito longe, muito longe, muito longe. Mas pastor Cristiano, sabe quando fez sentido para mim? Quando eu vi o Davi envolvido com as coisas do meu Senhor. O meu irmão pregou domingo passado, eu estava em Minas, e o meu irmão pregou lá no culto de família. E se eu fechasse os olhos, eu estaria vendo ou ouvindo o meu tio Heber pregar. Foi muito igual, muito igual. A forma de conduzir a mensagem foi muito igual. Por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque a geração que vai vir depois de nós, se Jesus não voltar, e eles precisam continuar aquilo que os nossos pais ou nossos avós começaram, e manter essa chama acesa nos dias de hoje é algo quase que impossível. É quase que impossível. Um dia eu perguntei para o professor meu de seminário, por que os nossos jovens se perdem quando vão para a faculdade? Por que os nossos jovens se perdem quando vão para a universidade? Por que quando chegam lá, eles se envergonham do Jesus que nós ensinamos aqui? Segura um pouquinho e pasmem vocês do que ele me disse. Porque nós ensinamos tudo aos nossos filhos: como cantar, como pregar,
a roupa de ir para a igreja, mas nós falhamos em uma coisa. Qual? Pergunta para mim, qual? Pergunta qual? Na paixão por Jesus. Eu não quero o meu filho que ele seja alguém, um atarefado da igreja. Tem um nome, eu esqueci agora. Eu não quero que ele seja a Marta da igreja. Eu quero que ele seja Maria, prostrados ao pé daquele que tem todo o poder. Nessa noite ele te convida a sujeitar a Ele, a vontade dEle, aos propósitos dEle sobre a sua vida. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir, eu sei que é difícil, jovem, eu sei que é difícil, adolescente, mas já passei por aí. Também é possível casar virgem, é possível não deixar ninguém te tocar, é possível, resista, porque daqui a pouquinho a trombeta vai tocar e os céus irão nos chamar, e nós estaremos lá dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Resista, 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 resista ao diabo, e ele fugirá de vocês, ele fugirá de vós. Fique de pé. Cadê o banquinho da tua vida? Cadê o banquinho da tua vida? Quem está sentado no banco da tua vida? Quem está sentado no banco da tua vida? Peça a Ele nessa noite. Peça a Ele nessa noite. Ele tem mais, Ele tem mais, Ele tem mais, Ele tem mais. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Agora eu vou te dizer uma coisa, eu já encerro aqui. Só vai fazer sentido para mim se você mudar de vida. Só vai fazer sentido para quem organizou esse congresso se a sua vida mudar a partir de hoje. Irmão,
dá mais, né? Não dá para achar que a gente tem o controle da nossa vida, não dá. Porque de fato nós não temos. Não dá para achar que as nossas decisões são as melhores decisões para nós mesmos, não dá para achar. Mas a minha fala para você nessa noite é: muda a sua rota, se sujeite a Ele, entregue a sua vida a Ele, entregue a sua alma a Ele, o seu coração a Ele, para que de fato Ele possa mudar a sua vida. Aí vai fazer sentido esse ajuntamento, aí vai fazer sentido essas luzes, esse uniforme, essas músicas cantadas, a palavra pregada, a igreja aberta, a luz paga. Aí vai fazer sentido você ter levantado de casa, colocado a sua melhor roupa e tomado a decisão de mudar a vida. Aí faz sentido quando você escuta uma palavra como essa e ela entra no seu coração e de fato muda quem você é. Para fazer sentido, a decisão agora é contigo. Para fazer sentido, a decisão agora é com você, não é mais comigo. Se achegue a Ele, se achegue a Ele enquanto há tempo, porque vai chegar um tempo que não haverá mais tempo. Que Deus te abençoe.